Olá, iniciamos mais um episódio aqui do Escola Milaré, hoje com a presença da doutora Maria Cecilene Aragão Martins, atualmente no Ministério de Minas e Energia, na Subsecretaria de Sustentabilidade, certo, Maria? Certo. Que tem na origem uma formação em geologia, mas me parece que já subiu, né, da terra para o ar já no Ministério. Tem o início da carreira no IBAMA, na diretoria de licenciamento, na DILIC, passando pelo... Teve idas e vindas, né, no Ministério do Meio Ambiente e Minas e Energia. É uma craque da área e está aqui hoje, por isso agradeço, compartilhando aí seu conhecimento com a nossa escola e bater um papo sobre energia, sustentabilidade, e inclusive são conceitos aí que a um primeiro momento até parecem contraditórios, né? A sustentabilidade, inclusive ambiental, e o desenvolvimento energético. Então já começaria por aí, Maria, além da sua apresentação, perguntando como que esses conceitos aí se aglutinam na sua pasta, né? Olá, pessoal. Obrigada aí pela Escola Edis Milaré por esse espaço da gente conversar um pouco sobre temas tão importantes e tão desafiantes para o país, né? E como você bem sinalizou, Rubens, assim, o desafio é grande, né? Assim, aqui no Ministério de Minas e Energia, na atual gestão, foi instituída a Subsecretaria de Sustentabilidade no âmbito da Secretaria Executiva, para você ver já o nível de importância, né, que o Ministério dá a esse tema, e a subsecretaria tem uma transversalidade muito grande com as demais pastas, não só internamente, mas também junto com os outros ministérios, enfim, com o setor produtivo, com a sociedade civil, né, no sentido da gente conseguir desenvolver as nossas políticas, né. Então, assim, um dos grandes desafios que nós temos é subsidiar a formulação de política, planos e programas, né, governamentais de sustentabilidade. A gente também trabalha muito fortemente com relação à questão do planejamento ambiental da outorga de áreas de petróleo e produção de petróleo e gás. Promovemos uma articulação para a elaboração e integração de propostas de regulamentação, né, das questões relativas ao meio ambiente, que é um dos pontos que a gente vai tratar aqui um pouquinho com vocês, né? E a gente faz um acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos que o governo considere importantes e prioritários, né, junto aos órgãos envolvidos e aos órgãos licenciadores. O desafio é grande, mas entre outras, né, outras atividades que a gente desenvolve aqui. Eu queria destacar que, recentemente, né, o Ministério emitiu uma portaria em que ele criou, né, instituiu o Programa de Sustentabilidade Ambiental e criou o Comitê Técnico de Sustentabilidade Ambiental, no âmbito da sua política de governança. Então, é uma portaria interna, né, mas que envolve todas as áreas do Ministério, seja de energia, petróleo e gás e mineração. Que bacana. Então, o teu papel aí dentro na verdade, assim, transitar entre as pastas internas e, né, endereçar interesses distintos, né, às vezes técnicos, geralmente de produção, econômicos, para trazer uma estabilidade ambiental e um crescimento programado, né, da produção energética no Brasil. E imagino que dentro dessa pasta aí também esteja a política nacional da transição de energia, né? Isso. Como que está essa missão de transição de energia? O Brasil, que já tem uma matriz, pelo menos no aspecto elétrico, né, já muito sustentada na energia renovável. Como que está isso, Maria? Acho que o nosso grande desafio
é fazer da energia, né, um elemento propulsor do desenvolvimento sustentável, né, e colocar o país num posicionamento estratégico, né. É óbvio, né, que a gente, né, nesse objetivo, de trazer um desenvolvimento econômico para o país, pode-se inferir que o investimento em infraestrutura aparece como um dos pilares desse desenvolvimento, né. E óbvio que ele impacta, o aumento da produtividade dos demais setores. Acho que cabe destacar os esforços que o governo federal tem realizado no sentido de atrair investimentos para a expansão do setor mineral e energético, né. E como você bem sinalizou, em um ambiente de negócio favorável, né, com segurança jurídica, regulatória, geração de emprego e renda, responsabilidade social e ambiental, né. Para isso, nós temos trabalhado, na articulação com as instituições governamentais para enfrentar a realidade que se impõe, né, para o atendimento da energia do país. É óbvio que com visando a erradicação da pobreza energética, a segurança energética, né, e buscando harmonizar as políticas de desenvolvimento setoriais e as políticas ambientais e de recursos hídricos, né. Eh, Nessa linha que você sinalizou aí sobre essa questão da transição energética, assim, é sabido por todos, né, que o papel do Brasil na liderança de práticas inovadoras e sustentáveis é inquestionável, né. Uhum. Estamos trabalhando em novas fontes de energias, como eólico offshore, o hidrogênio verde, as baterias, os biocombustíveis, combustível do futuro, né. E é óbvio que essa transição energética, ela não demandará somente uma inovação tecnológica, né, que é um dos nossos grandes desafios, mas também, políticas públicas modernas e inovadoras e um ambiente de negócio que nos permita a tomada de decisões de forma mais assertiva, né, mais ágeis e modernas, né. Como você sinalizou, Rubens, assim, apesar de termos uma das matrizes energéticas mais limpas e renováveis do mundo, com participação de quase 50% das renováveis na oferta interna de energia agora em 2024, né, que é um orgulho nosso, né, sabemos ainda que há muitos desafios a serem, endereçados. Temos de dar atenção para os setores de difícil abatimento, né, como é o caso da indústria e dos transportes, né. E assim estamos trabalhando, nessa articulação de políticas públicas para a gente poder atender todos os setoriais, né. Eu queria destacar aqui para vocês que uma das prioridades do governo do Brasil, no G20, é o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. Então, nessa pegada da transição energética, né, reconhecendo a relevância do tema, não só no ambiente doméstico, mas internacional, foi instituído o grupo de trabalho de transição energética do G20, né, que está sob a nossa presidência, a presidência do Brasil, que propõe, né, entre outros, que o G20 reforce o seu empenho e o seu apoio internacional para combater as desigualdades globais, né. Assim, Rubens, foram definidos 3 pilares sobre os quais a proposta do GT repousa, né. O primeiro seria incrementar o acesso ao financiamento para as transições energéticas, isso é uma realidade, né, nós estamos falando de G20, temos países, com diversos perfis, né, econômicos, sociais, né. Assegurar a dimensão social nas transições energéticas, nós temos que, garantir a equidade energética e acabar com a pobreza energética, e trazer a dimensão social para uma discussão mais ampla, né, no âmbito da transição energética. E, óbvio, promover o papel dos combustíveis de nova geração e de baixa pegada de carbono. Então, assim, isso que são uns dos nossos desafios aí com relação à transição energética. Dessas políticas aí é o RenovaBio, né, que é a Política Nacional de Biocombustível. Isso. Parece aí que um dos principais desafios da implementação da RenovaBio é a fiscalização das próprias distribuidoras, né? Num país de proporções continentais.
Se eu não me engano, é uma política que foi instituída em 2016, né, Maria Cecilene? Como que o Ministério vê aí o sucesso do RenovaBio? Existe uma pasta para alteração legislativa, ou o que tem hoje é adequado, é questão de implementação? Qual que é essa leitura aí de quase 10 anos de RenovaBio de vocês? Assim, o programa RenovaBio é um dos nossos programas que nós temos muito orgulho também, né? E assim, ele vem justamente nessa política do Brasil de cumprimento, né, dos compromissos internacionais em relação às suas emissões, né? A gente considera que é um programa muito exitoso, é óbvio, né, que ao longo de 10 anos a gente pode fazer uma avaliação ex post aí de toda a sua política, de todo o seu programa. Acho que a gente considera que tivemos muitos acertos, alguns ajustes ao longo do processo aí, mas é uma agenda interessante na medida em que não é só uma agenda do Ministério de Minas e Energia, né? Nós temos um engajamento muito grande, tanto do setorial, quanto dos demais ministérios, desenvolvimento agrário, própria Casa Civil, o Ministério do Meio Ambiente, e isso faz com que o RenovaBio ele tenha a sua importância e a sua relevância aí no atendimento aí dos seus objetivos, né? Além do RenovaBio, assim, o que a gente que vem discutindo muito, e tanto no âmbito do legislativo como do executivo, é justamente também o programa Combustível do Futuro, ainda na pegada da discussão aí dos combustíveis, né, Rubens? Existe um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que a gente vem acompanhando muito de perto, tem proposições do executivo, e ele cria esse programa, Combustível do Futuro, cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação, biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel da gasolina e ao diesel. Então, assim, existem várias iniciativas nesse sentido, né? Da gente olhar com cautela, com cuidado e propositivo essa questão dos combustíveis que a gente chama de nova geração, né? Certo. Maria, você esteve há pouco num congresso falando dos desafios, né, das obras de infraestrutura no país, e sem dúvida, né, a sua pasta aí está envolvida, talvez, nos aspectos mais importantes das obras de infraestrutura, que é Minas e Energia. É impressão minha ou houve uma diminuição de investimento em grandes hidrelétricas no país? Isso como é visto? Existe um planejamento a médio e longo prazo? O que a gente pode esperar para esse setor de infraestrutura do país? Sim, você tem razão, realmente, assim, em relação a umas décadas atrás, realmente o investimento, né, assim, na implantação de projetos hidrelétricos, infelizmente, né, ele reduziu muito, né, e são questões de diversas ordens, né, seja a questão ambiental, seja a questão social, seja a questão de investimentos, né, que isso realmente acabou diminuindo a atratividade dessa fonte. Assim, na avaliação do Ministério, assim, a gente vê com um olhar muito preocupante, né? Porque a gente entende da importância da participação da fonte hídrica na nossa matriz, principalmente naquela energia de base, né? Hoje, a gente, observando aqui todas as questões das mudanças climáticas que a gente vem sofrendo, principalmente a questão dessas grandes enchentes, a gente vê a importância do papel das usinas hidrelétricas, não só como fonte de geração de energia, mas como até de reservatório de água, que possa vir a minimizar também alguns acidentes. O planejamento, óbvio, que vem estudando isso, vem verificando isso, até mesmo a questão da repotenciação de novas usinas hidrelétricas, que isso também é muito importante, né? Mas, num planejamento de médio prazo, a pequena participação das fontes hídricas. E eu vejo também
A iniciativa privada tentando investir em PCHs, que também enfrenta um desafio muito grande, né? Começando pelo nosso licenciamento ambiental, né? E existe alguma pasta para incentivo à iniciativa privada, para pequenas hidrelétricas, ao contrário de grandes obras de infraestrutura, tentar pulverizar esse potencial hídrico e energético do país? Você sabe, Luiz, que é interessante, né? Que às vezes eu brinco assim que licenciar uma PCH é quase a mesma energia gasta para licenciar uma Belo Monte, né? É, Assim, infelizmente o licenciamento ambiental em alguns estados, que boa parte do licenciamento é dado na esfera estadual, né? É, ainda carece de uma modernização, de uma agilidade de procedimentos, enfim, né? Que, assim, que acaba inibindo um pouco a geração dessa fonte. Mas a gente vem discutindo junto com a ABEMA, né, a Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, uma normativa que trata sobre a resolução, uma resolução do licenciamento dessa atividade. Ainda está num âmbito muito técnico, enfim, né? Já tem algum tempo que a gente vem desenvolvendo isso, mas a ideia é que a gente venha trabalhar numa normativa específica em relação a essa questão, né? É óbvio que a gente olha com muito carinho, com muito cuidado com as PCHs, assim, a gente entende que ela tem um papel muito importante também, né, na participação, não só as grandes hidrelétricas, né, mas as pequenas centrais hidrelétricas também têm uma participação muito importante na nossa matriz, e a ideia é que realmente ela venha aumentar a sua participação. bacana. Maria, como que vocês tratam aí as metas internamente, as metas do Acordo de Paris? Como que o Brasil está dentro dessa agenda? O governo, ele também, ao buscar o cumprimento dessas metas, está de olho também na comunidade internacional, como cada país vem se envolvendo, né, se comprometendo com esse acordo, e como que tá, como que funciona essa análise, porque cumprir sozinho também pode trazer até uma desvantagem competitiva em termos de energia, né, econômico, que é um investimento muito grande. Como que é essa análise feita na sua pasta? É, esse tema, né, de mudanças do clima, ele é acompanhado, assim, por diversas instâncias do governo federal, né? Desde um capitaneado pela Casa Civil da Presidência da República, o Ministério das Relações Exteriores, Ministérios do Meio Ambiente e vários outros ministérios setoriais que participam dessa discussão, né? Hoje, nós, enquanto governo, né, estamos trabalhando na revisão da lei que trata da Política Nacional de Mudanças do Clima, e estamos discutindo também internamente a questão do Plano Clima, né, que vai tratar tanto as questões de mitigação quanto adaptação, enfim, né, e isso reverbera na questão das metas que você tá sinalizando isso. Então, esse é um processo em andamento, assim, bem em plena discussão no do governo, e numa velocidade bem intensa, que a ideia nossa é que no próximo ano, já para a COP, né, em Belém, a gente traga, apresente, né, para o Brasil e para o mundo, essas proposições, né? Então, a gente aqui dentro do Ministério de Minas e Energia, praticamente todas as áreas acompanham essa agenda, né? E nós temos a Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento que encabeça essa discussão, junto com a orientação do gabinete do ministro, né? Mas é uma agenda, como eu sinalizei, eu dizer assim, transversal ao governo, né? Assim, nós também temos a comissão interministerial, né, de mudança do clima, que é composto por ministros de estados e que vem acompanhando muito de perto essa discussão, né? Então, assim, o Brasil está muito engajado, né, nessa agenda, né? A gente, óbvio, que tem um olhar cuidadoso, cauteloso com relação a essa questão das metas e o que efetivamente cada setorial, com a participação de cada setorial, né, nessa questão, né?
qual é a efetiva participação do setor de energia, do setor de transporte, do setor de uso do solo, né? Isso tudo está em discussão no âmbito do governo. Assim, o nosso objetivo é, no final do ano, a gente está com um alinhamento mínimo aí com relação a essas questões. Final do próximo ano. A Câmara dos Deputados, né, aprovou no fim do ano passado, em dezembro de 2023, a proposta de projeto de lei que regula o mercado de carbono no Brasil. Vocês chegaram a acompanhar de perto esse projeto? Vocês têm... Acredito que ele é adequado? Fez parte da sua pasta? Qual a visão aí de vocês em relação à regulamentação do crédito de carbono por meio desse texto legal? A gente acompanha, né, na verdade, essa agenda, tanto no Congresso Nacional quanto no âmbito do Executivo, né, assim, tem vários ministérios que estão envolvidos com essa agenda também, né, nós fizemos contribuições ao projeto de lei, né, e abrimos um diálogo muito forte com os setoriais, né, de forma a gente poder ouvir, poder obter contribuições ao texto, enfim. E estamos acompanhando no Congresso nessa pegada da gente fazer proposição e sempre visando uma melhoria, né? A melhoria contínua da proposta que tramita. Recentemente, a mídia destacou muito alguns escândalos envolvendo a questão da certificação, né, dos créditos de carbono. E me parece que esse vai ser um desafio especialmente complicado, né, de acompanhar e dar essa credibilidade que esse mercado precisa ter para ele funcionar bem na prática. Acho que é por isso que a gente precisa de uma boa lei, né, de uma boa regulamentação, né, para que ela seja aplicável, né, e que, enfim, para a gente poder evitar aí essas desconformidades, né. Perfeito. Em relação no ponto de vista jurídico, vocês têm algum projeto de lei em trâmite, alguma proposta que o Executivo apresentou aí para o Congresso recentemente sobre esses temas, né? Sustentabilidade, energia, mineração? O que você pode contar para a gente que tem caminhado? Recentemente, assim, nós temos acompanhado muito de perto e feito proposições em relação ao projeto de lei que está da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né, assim, parece brincadeira, né, mas mais de 20 anos tramitando no Congresso e a gente ainda não chegou a um texto ideal. Óbvio que texto ideal é muito desafiante, né, mas pelo menos um texto que traga uma estabilidade jurídica, enfim, que diminua a judicialização desses processos. A gente vem em busca disso, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito das discussões consetoriais, enfim, no âmbito executivo, de forma da gente qualificar, né, essa discussão. Recentemente, foi semana passada, a Câmara dos Deputados ela aprovou uma emenda do Senado em relação ao projeto de lei 2308 de 2023, que regulamenta a produção de hidrogênio, né, considerado de baixa emissão de carbono, hidrogênio verde, né, que vai instituir uma certificação voluntária e incentivos federais tributários, né. Esse texto ele segue para a sanção presidencial. Aí, após a sanção presidencial, aí caberá ao executivo trabalhar na sua regulamentação, né, na regulamentação da lei. O que a gente vislumbra também é que, após uma avaliação ex post aí de determinadas normativas, é que nós precisamos revisar algumas resoluções, por exemplo, a resolução CONAMA 462, né, de 2014, que estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir da fonte eólica em superfície terrestre, né? Que nós temos um projeto de lei no Congresso que trata da eólica offshore, né?
essa resolução 462 trata só da questão onshore, mas, quer dizer, mais de 10 anos, né? Então a gente precisa realmente revisitar a resolução, trazer uma modernidade para esses processos de licenciamento, né? Estamos trabalhando internamente aqui na revisão também da portaria 421 de 2011, que trata do licenciamento ambiental e regularização ambiental federal do sistema de transmissão de energia elétrica. Quer dizer, isso tem mais de 10 anos e a gente com toda, enfim, o aprendizado que nós tivemos ao longo dos anos, e assim, a gente realmente precisa rever essa portaria, em que pese ela ser uma portaria federal, né, muitos estados ainda utilizam como referência a portaria 421. E nós estamos discutindo também, no âmbito das medidas institucionais do novo PAC, né, que é coordenado pela Casa Civil da Presidência, a revisão do decreto 8437 de 2015, né, que estabelece as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental é de competência da União. Esse decreto, ele regulamenta um dos artigos da Lei Complementar 140, né, que fala de competência dos entes federados, né. E a gente entende também que a gente vem tratando no âmbito ainda doméstico do governo, mas ainda numa pegada muito embrionária, vem discutindo a regulamentação da Convenção 169, né, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que trata da consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas, os territórios quilombolas e comunidades, né, quando são previstas medidas legislativas ou administrativas susceptíveis de afetá-los diretamente. Então, assim, realmente a gente precisa dessa regulamentação, porque o que a gente observa hoje é que muitos desses processos nossos de licenciamento que estão sendo judicializados, ou então estão sendo questionados pela Arrumação Civil, enfim, em relação com o Ministério Público, os órgãos estaduais, é justamente a participação, como que se dá essa consulta a esses povos, esses sujeitos de direito, né? E como a gente não tem uma regulamentação de em que momento que se faz essa consulta, quem são aqueles que serão consultados, em que momento, enfim, acaba causando um estado de coisa aí nos processos e, infelizmente, a sua judicialização, ou até a demora no andamento do processo de licenciamento ambiental. Então, os desafios são grandes, né? Mas, assim, a gente está empenhado aí de rever essas normativas junto com o governo, claro, né? Cada um nas suas esferas de competência, para a gente possa trazer a segurança regulatória e jurídica aí para os processos. De fato, a gente vê na prática uma judicialização do licenciamento ambiental hoje no país, né? Sobretudo em grandes obras de infraestrutura, e essa desconfiança muito grande por parte do Ministério Público em relação ao trabalho feito pelos órgãos ambientais. E não sei como resolver isso, mas de fato traz um custo muito grande, né? Uma morosidade, um custo que no fim das contas é o consumidor final que acaba arcando. Há a necessidade de se fortalecer a credibilidade e, lógico, na medida do possível, né, aparelhar melhor os órgãos ambientais no país. Maria, como que está o projeto Poço Transparente do Ministério de Minas e Energia, que era aquele projeto para incentivo de práticas não convencionais, né, de extração de petróleo, que envolve, inclusive, é um nome hoje em dia quase que proibido de se falar, o fracking, né, o fraturamento hidráulico, que ainda é uma metodologia que engatinha no país, né, apesar de, na América Latina, sobretudo na Argentina, já é muito utilizada, nos Estados Unidos, utilizada há muito tempo. Esse projeto Poço Transparente teve uma pressão da mídia, né, muito grande para, enfim, não seguir em frente. Como que está isso? Ficou de lado? O projeto Poço Transparente, ele foi qualificado no Programa de Parcerias do Investimento, né? Ele está qualificado justamente
o objetivo do projeto era a gente poder desmistificar, né, essa questão dos impactos, né, provenientes da atividade, né? Então, a ideia era a gente fazer um piloto, vamos dizer assim, né? E que a gente poderia mensurar possíveis impactos, enfim, muito acompanhado por várias instâncias, né? Seja pelo setor, pelo governo, pelas universidades, pela sociedade civil. Convidamos também o Ministério Público para acompanhar esse projeto, justamente assim, vamos entender, né? Assim, aquela história, a gente tem muita coisa que é fato, tem muita coisa que é fake, né? Então, o que que é isso? Sim, e a partir daquela observação, enfim, daquele monitoramento, daquelas pesquisas, a gente poderia trabalhar numa regulamentação, seja na esfera técnica, junto à ANP, seja na esfera ambiental, junto com os órgãos licenciadores, né? Esse foi o objetivo maior. Andamos bastante com isso, mas infelizmente hoje ele não desenvolveu como a expectativa que nós tínhamos, né? Questões diversas. É, mas, assim, é um desafio grande, assim, e aí o potencial que o Brasil tem é muito grande, né? Dessa exploração desse gás, né? Sim, Dessa atividade não convencional. E como você bem sinalizou aí, assim, tem muitos países que já têm a tecnologia desenvolvida, né? Enfim, não só a Argentina, mas os Estados Unidos, alguns países da Europa, que eles vêm desenvolvendo essa tecnologia. E é um ativo nosso, né? É um sim. ativo que nós podemos explorar, que o Brasil pode explorar. De repente, nesse momento agora, a gente não é a janela de oportunidade que nós temos, mas eu acredito que no futuro a gente possa vir a retomar essa discussão, né, com mais maturidade, enfim. Acho que a gente vai chegar a um bom termo em relação a isso. Que bom. Bom, Maria, da minha parte aqui, eu tiquei aqui todas as perguntas que eu tinha preparado. Eu não sei se você gostaria de aproveitar o espaço para dividir mais alguma informação conosco. Sim, acho que eu queria aproveitar a oportunidade, assim, de destacar nessa pegada da transição energética, né? Destacar uma política que o Ministério, o governo vem trabalhando, que é muito desafiante e muito gratificante ao mesmo tempo, né? Que é justamente a descarbonização da Amazônia. Você imagina, gente, o nosso bioma Amazônia é continental, né? Praticamente assim, ele cabe em vários países ali. E o atendimento àquelas comunidades, ela requer muito esforço, né? Seja esforço técnico, esforço de recursos, enfim. Então, foi instituída uma política que é Energias da Amazônia, que é justamente levar qualidade e segurança no suprimento de energia elétrica para aquela população, né? E como se dará isso? Promovendo uma redução da geração de energia a partir do óleo diesel. Porque a gente sabe que boa parte daquelas comunidades que estão no sistema isolado ali, né, nos rincões da Amazônia, ainda usa o óleo diesel, né, para seu atendimento de energia. E aí, mediante essa redução, né, da geração de óleo diesel, a gente vamos também reduzir a emissão de CO2 e também os encargos do setor elétrico brasileiro, né? Que eles são pagos por todos os consumidores de energia elétrica. E óbvio que também temos o nosso programa Luz para Todos, que também é muito meritório, né? E desafio da universalização da energia para o país. Então, são dois programas que realmente exigem muito do governo, mas, assim, que a gente vê que é aquele sentimento de missão cumprida, né? Assim, que fizemos nossa parte aí para desenvolvimento do país e também das comunidades mais isoladas e que têm o direito, né? E óbvio, a gente trabalhando na redução da pobreza energética, né? Que hoje é impressionante, né? De novo, né? No nosso país continental, a gente tem disparidades muito grandes. E entre elas, o acesso à energia, né? Então, o desafio de reduzir a pobreza energética era latente, assim, e faz parte do nosso dia a dia aqui. E não é fácil, né? Porque a transmissão de energia também por linhões traz um impacto ambiental, tem dificuldade de licenciamento, é um desafio de infraestrutura à parte, né?
É. Nós temos linhas de transmissão, gente, que quase 2.000 quilômetros. Passa por dezenas ou centenas de municípios. Você imagina você articular com todos esses entes, né? Enfim, envolve várias instituições públicas. Realmente, empreender no Brasil é desafiante. Não é para principiantes, né, Não, Maria? não. E aí, nesse programa, energia solar, qual que é a É, solução para como substituição aí do óleo diesel, que além da questão do carbono, tem um problema de contaminação, né? De solo, de água, no caixa separadora, enfim, acontece é. problema de você encher um gerador de energia, enfim. O que vocês aplicam aí como solução? São várias linhas, né? É, uma é realmente o uso de painéis solares nas residências, enfim, em algumas casas, onde é possível, né? Outras a gente tem também a extensão de rede, né? Pelas distribuidoras, para as comunidades mais próximas, onde a gente tem linhas de transmissão e linha de distribuição. Nós temos também, né? Depois de mais de 15 anos de licenciamento ambiental, nós temos agora o Leão Manaus Boa Vista. É, assim, surreal a história desse licenciamento. E que vai justamente levar energia para o estado de Roraima, né, que é uma área isolada, né, assim, do Sistema Interligado Nacional, que vai trazer toda a segurança energética ali elétrica para aquela região ali. Mas, basicamente, vamos dizer assim, o atendimentos com placas solares, assim, e também prestação de rede para aquelas comunidades. Assim, nós temos vídeos, assim, dessas extensões de rede, esses locais mais remotos, assim, da Amazônia, e é uma operação de guerra, quase, né? Não é fácil. Maria, gostaria de agradecer muito a sua participação, sua generosidade em dividir conosco sua experiência e os planos do governo para enfrentar esse desafio e deixar a casa aqui à sua disposição para voltar sempre que puder. Eu que agradeço essa oportunidade, a gente também estamos à disposição aqui de tratar de diversos temas, de aprofundar algum desses temas que nós falamos aqui bem rapidinho, e parabenizo também a escola por essa iniciativa, né? É sempre interessante a gente poder divulgar seu trabalho que a gente vem executando. Muito obrigado, Maria. Abraço.